Salve, salve, aluno! Seja bem-vindo ao Cris por Cris Gimenez, seja bem-vindo ao canal, seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo novamente aqui. E hoje nós vamos falar sobre numerologia. Eu e o Zig estamos aqui para falar para você sobre numerologia. Estamos aqui para falar para você o quanto o seu destino está escrito, mesmo que você acredite que não e que você que escreva ele. Nem sempre é bem assim. As coisas não acontecem bem assim. Não é mesmo, Zig? Zig disse que sim. Antes de começar o assunto de hoje, não posso deixar de fazer propaganda do meu livro, Arcanjos, Segredos Revelados, e no qual muita coisa que está acontecendo comigo este ano tem algumas bases neste livro. Até porque, como eu já cansei de falar, ele não é um livro que fala, ai, acenda a vela a tal hora, ai, acenda a vela a tal hora. Isso aí você acha na internet, né, gente? Pelo amor de Deus. Essa tabelinha básica dos 72 anjos, você acha na internet. Não precisa eu escrever um livro sobre isso. Mas, escrever um livro sobre a história do contato com os arcanjos, o que esse contato gera dentro do seu físico, do seu psicológico, do seu lado emocional, do seu lado espiritual, aí isso dá pra me falar. Aí já é outro nível, né? Dá pra gente conversar, dá pra gente ter um trelelê. Além disso, aqui tem algumas orações canalizadas por mim e que você pode estar trabalhando no seu dia a dia. Saúde, amor, quando você está perdido e sem direção. Até tem um vídeo que eu expliquei sobre a criação dessa oração. Eu vou deixar aqui depois em algum lugar aqui, se eu lembrar também, né? Se eu lembrar. Tem essa também, se eu lembrar. Bom, quero falar hoje sobre numerologia, né? E se você quiser passar em numerologia comigo, é só você entrar em contato pelo meu WhatsApp 11 98513 0477. Bom, queria explicar para vocês que, sem mais delongas, né, sem mais propagandas, faço mais propagandas depois no final do vídeo sobre o curso de numerologia no Rio de Janeiro. Quando eu comecei a estudar numerologia, eu já disse isso em outros vídeos e vou repetir agora. Uma das principais situações que eu aprendi chama-se não julgue. Não julgue e não julgue. Isso foi um aprendizado muito forte durante todo o meu processo de magia, todo o processo na minha formação em questão da bruxaria. Essa questão do não julgar sempre foi muito forte. Muito mais forte do que quando eu estive presente e atuante na Igreja Católica, trabalhando como catequista, comunidade eclesial de base, todas essas histórias que eu já contei aqui para vocês, né, em alguns fatos sobre mim. Eu até falei um pouquinho dessa história. E quando eu comecei a estudar numerologia, eu comecei pela morte de um amigo de escola que eu não me conformava porque ele era muito novo. Mas dentre esses estudos, né, de numerologia, quando eu estava estudando, eu resolvi fazer a numerologia dos meus pais. E na numerologia dos meus pais, eu acabei descobrindo, por exemplo, na numerologia do meu pai, aparecia filhos. E ué, eu sou filha, Cris, tem que aparecer na numerologia. Se você nasceu, você tem que estar lá, né, criatura de Deus. Pois é, né, mas já havia algumas criaturas antes de mim. E aí, fui questionar e ninguém me respondeu nada. E aí, um dia eu precisava de um documento, acabei encontrando um documento do meu pai, que dizia que meu pai era viúvo. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, comecei a fazer um monte de coligações, comecei a procurar datas e acabei encontrando. Resumo da ópera. Eu tenho mais irmãs, tenho irmãs que antecedem o meu nascimento. Meu pai, quando da minha infância, da minha adolescência, hoje é um pouco sobre mim. É a numerologia e mim, para vocês entenderem um pouco também, né, que é falar assim, eu sempre estou contando casos de clientes, hoje a cliente sou eu, a consulente sou eu. Meu pai, durante a minha infância, ele não foi um pai, às vezes, muito... Ele era um pai brincalhão, mas ele não era um pai muito amoroso, ele não era um pai de ficar abraçando, beijando, essas coisas. Mas ele era um pai que brincava com a gente e tal, mas ele era esquisito. Meu pai era esquisito. Teve uma época que ele bebeu bastante, teve uma época que ele foi, assim... Ele foi presente em alguns sentidos e muito ausente emocionalmente. Eu admiro meu pai porque ele foi uma pessoa que lá com seus quase 50 anos, né, 40 e poucos anos, quase 50 anos, ele resolveu estudar, ele não sabia nem ler nem escrever, ele enfrentou uma escola, resolveu estudar e foi um momento muito bonito, né, porque eu estava saindo daquela fase do antigo primário, né, que era a quarta, quinta série, quarto, quinto ano, e ele estava também saindo, né, do Mobral, se alfabetizando, então foi uma coisa bem legal. Mas ele era uma pessoa estranha.
amarga, né? Uma pessoa fechada, às vezes não entendia muito bem a forma como ele nos tratava. Teve um momento da nossa vida que nós passamos extrema dificuldade, mas extrema dificuldade mesmo. A gente sobreviveu com a ajuda dos meus avós e de um dos meus tios, que eu considero ele, eu tenho ele como meu pai também, que nos ajudou nesse momento de muita dificuldade. Minha mãe foi fazer bolo para fora, ela vendia bolos, fazia bolos de casamento, de aniversário, muitas coisas. E eu principalmente, acordava de madrugada para ajudar a fazer este bolo. Acho que é por isso que hoje em dia eu tenho trauma de cozinha. Eu não cozinho, eu vivo de delivery. E isso foi uma coisa muito marcante. E a gente nunca foi próxima da família do meu pai. Mas aí, já adulta, agora uns 10, 15 anos atrás, quando eu saí da escola esotérica, quando eu saí do espaço que eu trabalhava, aí teve um dia que eu estava em casa fazendo algumas coisas de magia para um cliente. Estava mexendo com feitiço, tal, algumas coisas que eu precisava fazer sobre ancestrais e abertura de caminho. Uma coisa assim, mais ou menos isso que ele tinha na mente. E apareceu um espírito para mim. Eu não sou de ver espírito. Não é meu dom ficar vendo espírito. Mas nesse dia apareceu esse espírito. E aí eu fui no jogo procurar e não achei de quem era aquele espírito. Aquele espírito não era de ninguém que eu estava cuidando, espiritualmente falando. Esse espírito, essa mulher dizia que precisava do perdão do meu pai. Fiquei boiando. Mas passei o recado para ele, né? Mas só que quando eu fui passar o recado para ele, eu não fui assim tão delicada. Né? Eu falei, pai, apareceu uma mulher, que eu acho que é sua mulher, ela é assim, 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 assado, e ela disse que precisa do seu perdão e que precisa que o senhor encontre suas filhas. Meu pai ficou mudo, acabou meio que negando, depois acabou assumindo, e eu acabei tentando achar essas minhas irmãs e não consegui. Aí um dia eu fui, faz uns 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás mais ou menos, mais ou menos uns 8 anos atrás, eu fui visitar meu padrinho, que ele era ainda vivo, que é meu primo, mas ele era meu padrinho de batismo, eu fui visitá-lo. E meu padrinho me chamou numa conversa e falou que essas irmãs queriam nos conhecer, explicou a história, tudo, pediu minha ajuda. Eu falei que ia ajudar, tentei entrar em contato com uma delas, e ela foi muito ríspida, não quis contato e tal, e resumo, a coisa ficou morta. Ano passado meu padrinho morreu, né? Faz um tempinho já que meu padrinho morreu. E essa história ficou mal resolvida, extremamente mal resolvida. E de vez em quando isso meio que aparecia esse assunto, mas o assunto meio abafado, meus irmãos ligavam, então ficou meio abafado. Essa semana eu estou na aula de dança. E no intervalo da aula, meu telefone toca, era do interior de São Paulo. A minha prima me ligando, uma prima que não me liga no meu celular, ela me ligando, e eu não sou de atender celular, tem essa também. E ela me ligando e falando sobre essa irmã, uma das irmãs que queria conhecer, que queria ver, que queria tal. Eu sempre fiquei muito pensativa, porque eu sempre achei meu pai tão amargurado, que essa história foi tão mal resolvida, né? E meu pai sempre, assim, gosta muito dos filhos, mas sabe quando parece que faltou alguma coisa? Tinha uma coisa que incomoda meu pai. Ele sempre ficava muito aéreo, muito assim. E quando eu soube da história das irmãs, foi um pouco complicado, né? Porque você fica pensando várias coisas, né? Por que ele não foi lá procurar as meninas? Por que essas meninas não nos procuraram? O que aconteceu? O que falaram? O que disseram? A gente cria N histórias na cabeça. Aí você pensa, vou aceitar, não vou aceitar, vou fazer, não vou fazer. A gente pensa muita coisa. E quando a gente é rejeitada, essas coisas ficam pior ainda, né? Mas com a ligação da minha prima, eu vi uma chance de tentar resolver essa história. Eu falei que ela poderia passar meu telefone, e aí essa irmã entrou em contato comigo. Conversei com meu pai disse, quero conhecer. Estou bem resumindo bem a história. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que durante anos o que eu senti é que meu pai tinha um peso muito forte nas costas. Uma complicação muito grande, porque a história foi muito difícil para ele. Tenho certeza que foi muito difícil para as minhas irmãs. E tenho certeza que foi muito difícil para a esposa dele, que já morreu. Né? Aliás, morreu há zilhões de anos já. Então, quando ele chegou hoje de manhã aqui no Instituto, eu sentei com ele, conversei, e na hora eu peguei o telefone e liguei para ela e passei para ele, para que ele pudesse conversar com ela. A expressão do meu pai foi impagável. Gente, impagável. Parecia que ele tinha tirado
1 trilhão de toneladas das costas. E o alívio de saber que nós não vamos, que eu não iria julgar, minha mãe não julgou, né? Que nós não julgamos ele por causa disso. Uma história que aconteceu lá, é uma história pessoal dele, uma história pessoal delas. Eu não tenho o direito de intervir nessa história, com tantas idas e vindas e com tantas mentiras envolvidas. Mas eu percebi, por exemplo, que o fato da acolhida por parte minha, por exemplo, que ele tem um contato muito forte comigo, apesar da gente ter de vez em quando a gente tem uns estados de choque ferrado, mas a gente tem uma ligação muito forte. O fato de eu ter dito para ele, olha, eu levo, se eu quer ver, eu vou, nós vamos até lá, nós vamos conhecer, nós vamos ver, né? Aí mostrei a foto, ó, essa aqui é sua filha, essa aqui é sua neta, ó, esse aqui é seu genro, ó, essa aqui é a outra parte da sua história, é a outra parte da sua vida que ficou tão abafada, mas que tá aí, né? Os seus 80 e tantos anos, com chance de poder ficar em paz, né? E na hora de morrer, morrer em paz. Que acho que não tem nada pior do que você sentir o peso, né? Se tem alguma coisa mal resolvida, uma história de amor, uma história de família, uma história de amigo mal resolvida, isso nos corrói tanto. Eu já tive histórias aí mal resolvidas. Uma delas eu resolvi no final do ano passado até, e que me trouxe um alívio muito grande, né? Às vezes até eu falo para as pessoas, eu quero me resolver com fulano. A pessoa fala assim, imagina, né? Você é louca, você tem idolatria, alguma coisa com fulano, ou você detesta ciclano, como é que você vai querer resolver? Mas existem histórias que não nos incomodam, né? A gente passa por elas de boa. E tem histórias que mexem muito com os nossos sentimentos. E essa história eu sabia que mexia muito com o sentimento do meu pai. Eu fui meio cautelosa, mas depois eu pensei, gente, eu não sou uma pessoa cautelosa, né? Vamos combinar? Não sou. Falei com a minha mãe, pra que eu vou ficar rodeando? Manda o velho vir aqui que eu vou dizer, ó, apareceu, quer te conhecer, quer, não quer, vamos, não vamos. E aí, nós vamos pegar a estrada quando? Não vamos pegar a estrada dia de nenhum. Então foi bem isso. E por que eu quis contar essa história pra vocês? Porque isso também era um desejo do meu padrinho. Né? Meu padrinho, ele lutou muito para que meu pai se entendesse com as filhas, se entendesse com elas, que elas nos conhecessem. Meu padrinho lutou muito por isso. E justamente quem fez essa ponte foi a viúva, né? Foi a minha prima que fez essa ponte. E o encontro vai ser na casa desta minha prima, que para mim vai ser uma homenagem ao meu padrinho, porque ele lutou muito por esse momento. Ele tinha adoração, ele tinha meu pai como um pai mesmo dele, né? E meu padrinho sempre ficou muito sentido com toda essa bagunça que houve, porque quando meu pai casou e houve toda essa história, meu pai tinha 13 anos, 14 anos, 13 para 14 anos. Então, quer dizer, não tinha noção nem responsabilidade nenhuma para se gerar outras vidas e para ter todo o rolo que eles tiveram lá na vida deles. E por que eu estou falando não julgue? Porque durante um tempo, antes de eu entrar em contato com essa espiritualidade toda, eu ficava pensando assim, gente, que homem ruim, né? Ele não deixa faltar comida dentro de casa, apesar de passar um momento de privação, mas ele é um homem muito ele sempre foi um homem muito trabalhador. Nunca deixou procurar deixar faltar alimento nenhum, nunca deixou procurar faltar nada, mas ele é um homem rude, um homem duro, né? A gente sentia uma coisa amarga nele, uma coisa esquisita, estranha. O que acontece que essa pessoa não fala, essa pessoa, às vezes, em vez de colocar o sentimento para fora, grita, esperneia, né? E faz isso. E aí, de repente, eu entendo toda essa história. E eu comecei a descobrir isso por causa da numerologia. E veja bem, eu brincando com os cálculos da minha própria data, eu descubro que eu estou no meu Wilca. Eu entrei no meu Wilca. Eu entrei na minha idade de liberação de karma. E olha o que me acontece na idade de liberação de karma. Eu reencontro uma parte da minha família, reencontro minha irmã, eu tenho uma outra visão completamente diferente do meu trabalho, eu reativo o canal do YouTube, que estava parado, eu lanço o livro, eu estou mudando toda a minha estrutura de trabalho, de vida, né? Resolvi me desafiar, como eu disse para vocês, que alguns estão me acompanhando, eu me desafiei e estou fazendo dança, estou estudando tribal, fusion, que meu professor, que é o Guigo Alves, está tendo uma paciência imensa, porque eu sou uma tábua, completamente tábua, e está tendo uma paciência imensa nos meus gestos, e eu estou vendo que o meu Wilca é positivo.
Mas, Cris, você trabalha em espiritualidade, você faz, você acontece. Mas não é só isso. É eu procurar entender o que está bloqueado em mim e eu vou atrás para desbloquear. E quando eu desbloqueio, todo o universo, tudo que está à minha volta me responde positivamente. E se vê, o meu diálogo com ela foi extremamente positivo. Descobri que existem várias coisas em comum entre eu e ela. E que eu tenho hoje em dia, agora, duas sobrinhas com o mesmo nome, praticamente com a mesma idade e praticamente com a mesma cara. Você entende? Então, assim, como que eu vou julgar hoje o conhecimento que eu tenho com as coisas? Como é que a gente julga? Não tem como a gente julgar. Eu entendo que o sofrimento dele foi tão grande, ele não tinha. Aquele ficou incutido tão grande, de uma forma tão profunda dentro dele, de uma forma tão machucada, tão estourada dentro dele, que ele não conseguia se mexer de tanta dor. E eu percebo que esse engessamento quebrado, ele saiu daqui hoje do instituto, sem brincadeira nenhuma, uns 10, 15 anos remoçado. Eu nunca vi, eu não me lembro de ter visto meu pai com um rosto tão leve. Eu não me lembro de ter visto meu pai sorrindo da forma como eu vi ele sorrindo hoje. É impressionante. Então, às vezes, a gente se abrir para determinadas coisas é fundamental. A gente se abrir para determinadas mudanças de vida é fundamental. Né? E eu percebi isso hoje, no decorrer desse dia. E eu fiquei muito feliz, porque na hora que meu pai saiu, ele é devoto de Fátima também. E a minha irmã chama Fátima. E ele pegou uma vela de 7 dias branca e falou assim, eu posso levar essa vela para mim? Eu falei, pode, pai, pode levar a vela. Ele pegou a vela para ele, guardou no saquinho, tudo. Ele tinha mexido no meu jardim, aqui do espaço. E aí, na hora que ele estava saindo, que ele estava indo embora, quando ele abriu o portão, ele olhou para trás e falou assim, obrigado pelo presente. Quer dizer, meu pai não é uma pessoa de se expressar muito, né? Ele não é muito assim. Aí ele, obrigado pelo presente. E eu vi um homem renascido, leve, como se ele pudesse, se hoje ele fosse morrer em paz. Porque ele reencontrou aquilo que ele tanto buscava. Um filho não substitui o outro. Uma relação não substitui a outra. As pessoas, ao contrário do que os outros dizem, as pessoas não são substituíveis. Não são, gente. Desculpa. Você pode esquecer às vezes algumas pessoas, alguns rostos, porque a vida muda. Mas eu tenho certeza que cada um de nós tem um rosto e tem uma história que a gente não esquece. Ela está ali demarcada dentro da gente, da nossa vida e do nosso mundo. Então eu queria compartilhar isso com vocês que me acompanham. Porque essa foi assim, eu estou vivendo o ano 18, esse ano 18 a minha linha diz que eu tenho revelações, diz que tem histórias do passado que vêm ao meu encontro, diz que vem mudanças, diz que vem perdas, diz que vale várias coisas. E me dá alguns caminhos para que eu possa trabalhar e modificar isso. E algum dos caminhos que eu estou vendo, eu estou compartilhando isso com vocês. Eu vou procurar compartilhar as coisas que acontecem com vocês. Então, eu queria compartilhar essa parte da história que já apareceu, né, nesse ano de revelações, onde a Lua me traz tantas coisas, mas esse ano está sendo um ano que as coisas estão sendo dessa forma positiva. Porque reencontrar pessoas é positivo. E quando você reencontra uma pessoa que você nunca viu na vida e você percebe que existe uma empatia imediata, isso é melhor ainda. Né? Porque mostra que o universo realmente ele é perfeito e que ele realmente encaixa cada coisa no seu lugar. E eu sempre digo que a gente tem que fazer as coisas para as pessoas enquanto elas estão vivas. Depois que a pessoa vai para o caixão não tem mais sentido. É um outro caminho, é um outro mundo, é uma outra história, né? E a gente nunca tem certeza de nada, essa é a realidade. A gente nunca tem certeza. Por mais que a gente acredite em reencarnação e várias outras histórias, a gente nunca vai ter certeza de nada nessa vida. Mas nós temos caminhos que apontam como essa vida pode evoluir e pode crescer. Então, eu quero falar para vocês isso. Não deixem as coisas para depois. Não deixem a vida passar. Vivam a vida. Resolvam suas histórias. Né? Esse ano 18 está me ensinando que a gente tem que valorizar mais as presenças.
Valorizar presentes, a gente nunca sabe. Eu tive uma virada de ano com grandes perdas, como vocês sabem. Tá ali a perda, quer ver? Dá pra vocês verem lá, ó. Deixa eu apontar aqui pela câmera, aqui, ó, tá vendo, ó? Que é meu Hugo. Eu consigo chegar mais perto, né? Não sei se vai aparecer lá em cima, né? A foto do Hugo. É do meu cachorro, que eu perdi no final do ano, e todos vocês sabem que foi pra mim uma perda irreparável. O Hugo me faz uma falta gigante. Perdi o Hugo, perdi amigos. Foi uma virada de ano que eu virei no cemitério. E sempre eu tenho essa certeza dentro de mim. A gente tem que fazer enquanto está vivo. Então eu tenho certeza que eu estou fazendo o melhor pelos meus pais. Tanto pelo meu pai, quanto pela minha mãe, que foi muito firme e foi muito incisiva nessa história em dizer, vamos em frente. A minha prima, que também foi muito incisiva em dizer, o que eu puder, eu estou aqui para fazer. Então o vídeo ficou longo, mas eu agradeço que você tenha assistido até aqui. Se você quiser marcar uma consulta comigo, é só me chamar no WhatsApp 11 98513 0477. E o curso presencial de numerologia kármica no Rio de Janeiro já está com data agendada para o dia 3 e 4 de junho. Entre no meu site, lá está aqui embaixo no endereço. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E fique na luz aí, abençoado pelos anjos, e reflita. Não deixe as coisas para amanhã. Não julgue. Não julgue. Você não sabe, às vezes, o tamanho da ferida que está na alma e no coração das pessoas. Um beijo no coração de todos e até o próximo vídeo.